Hoje é celebrado o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, né? Aqui em Alagoas, as medidas de proteção à mulher têm avançado, contribuindo para a diminuição dos números. Para falar mais sobre esse assunto aqui com a gente recebe a coordenadora das delegacias especializadas de atendimento à mulher, a delegada Ana Luísa Nogueira. Delegada, bom dia. Muito obrigado pela sua presença logo cedinho aqui com a gente. As medidas que vêm sendo adotadas pela segurança pública, a conscientização, tem ajudado nesses casos? Eu ia perguntar se tem diminuído, mas a gente percebe que tem crescido, né? Isso são as denúncias e a participação da população. Tem crescido ou eu estou errado? Desculpa. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Obrigada por estar aqui mais uma vez trazendo esse assunto que é tão importante, especialmente a todas nós mulheres. Tem crescido, sim, a conscientização de toda a sociedade, Gilvan. É até interessante que sempre as pessoas perguntam, porque todos os dias há indicadores grandes de violência e vocês já, a imprensa, noticiam pelo menos um caso grave de violência doméstica e familiar. Mas o que tem aumentado de forma muito considerável é a maior participação da sociedade no enfrentamento à violência de gênero. Então, hoje as pessoas não têm tolerado mais, como acontecia anteriormente, pelo menos via de regra, a violência contra a mulher. Tanto é que esses indicadores de aumento de requerimentos de medidas protetivas de urgência representam exatamente isso. As mulheres não estão aguardando normalmente aquela violência se concretizar de forma mais grave e já estão procurando as unidades policiais para registrar o boletim de ocorrência e para tentar ir algum instrumento para proteger a sua integridade física, que é isso que a medida protetiva busca salvaguardar. E é um termômetro, essas medidas protetivas é um termômetro de tudo isso, né? Exatamente, porque a partir dali a vítima ela vai ter, não é só, muitas pessoas questionam que ela não funciona, na verdade não é apenas um pedaço de papel. Ela ajuda assim a proteger as mulheres. Vamos imaginar que aquele agressor, ele termina descumprindo a medida e a partir daí ela pode notificar a polícia e ele pode ser autuado em flagrante. Se ele possui arma de fogo, essa arma pode ser apreendida. Então, são instrumentos ali para proteger a mulher e para ajudar ela a romper aquele ciclo da violência. É mais uma ferramenta, né, doutora? Quando a gente fala sobre essa questão da medida protetiva, existe muito, realmente, esse tabu. As pessoas acreditarem assim, eu vou denunciar, ele vai ter uma medida protetiva, mas eu que vou me sentir insegura, porque ele vai ficar com raiva que eu denunciei. Mas não, é assim que a segurança pública, de uma forma geral, ela consegue trazer algum artifício de segurança para essa mulher, né? Que muitas vezes está sozinha nessa história. A partir do momento que vocês não têm conhecimento daquela violência, daquela ação criminosa que esse homem venha cometendo há algum tempo, né? Você colocou um ponto bem importante, Sofia, porque vamos imaginar que a maioria desses crimes se dá dentro de casa, que é um local que, via de regra, a polícia não pode adentrar e a gente só toma conhecimento com o registro do boletim de ocorrência e com o requerimento da medida protetiva de urgência. Então, se a gente não sabe o que está acontecendo entre quatro paredes, a gente não tem. Exatamente, não tem como investigar, não tem como proceder à responsabilização penal do agressor, não tem como prendê-lo. E aí sim, é nesse caso que a vítima fica com a sua integridade ali, sem ser protegida, e pode acontecer um crime tão grave quanto o feminicídio. Completamente vulnerável, né? Exato. De vez em quando a gente tem umas operações de prisão desses homens, né? A gente já até acompanhou a senhora em uma dessas, né? É necessário essas operações de vez em quando? Eu queria saber o porquê. São extremamente importantes e, assim, e particularmente é uma das coisas que eu mais gosto. Eu gosto de realmente ir à rua e prender agressor, porque ele precisa ser responsabilizado penalmente. E é até importante esse indicador de prisão, Gilvan, porque, vejam, esse ano, de janeiro até o mês de setembro, nós tivemos apenas aqui em Maceió 701 autores presos de violência doméstica. É muito grande o número. E no estado de Alagoas inteiro foram quase 2.100 agressores presos. Então, é o maior número de agressores presos de todos os tempos aqui no estado e demonstra que a polícia, que as forças de segurança pública estão atuando de forma repressiva e é importante. Ontem mesmo nós tivemos uma prisão, duas prisões, na verdade, bem importantes, que vejam que foram dois irmãos que estavam reiterando na conduta criminosa. Um deles cometeu um crime de feminicídio no estado de Pernambuco, na cidade de Pojuca, veio para cá com o irmão. O outro irmão tentou matar a companheira, cometeu tentativa de feminicídio, ele foi preso, terminou que descumpriu a medida protetiva que foi aplicada. Vejam, por isso que é importante a vítima requerer a medida. E ele foi preso novamente, os dois. Então, essa questão da prisão é um compromisso da segurança pública e a gente precisa, especialmente para reduzir o sentimento de impunidade, que ainda perpassa muito a violência contra as mulheres. É claro que cada caso é um caso, esses 700 e pouco que a senhora falou aqui na capital,
O que é que acontece com essas pessoas? Elas demoram na prisão? Como é que se dá isso? A parte do Poder Judiciário fica a cargo dos juízes, mas normalmente quando os crimes são graves, especialmente os crimes de violência sexual, eles permanecem presos. Pela polícia, o ideal seria que eles ficassem presos durante um período muito extenso, até porque a gente quer que realmente aquela vítima seja protegida. Mas a gente sabe que tem todo um arcabouço legal, né? Tem o Código de Processo Penal, tem a gama de recursos que às vezes eles se socorrem disso e via de regra, não vão ficar ali um tempo tão grande presos. Mas nos crimes mais graves, pelo menos aqui em Alagoas, feminicídios, tentativas de feminicídio, crimes de natureza sexual, eles têm permanecido um período muito grande. E ainda que sejam soltos, enfim, que sejam monitorados, por exemplo, por tornozeleira eletrônica, a vítima também tem mecanismos para se proteger. Ela recebe um botão do pânico, se ele se aproxima, ela pode acionar a polícia e a gente de imediato envia uma guarnição. Então, são instrumentos ali que servem para proteger a vítima. E a prisão eu considero um dos mais importantes, porque é preciso haver a repressão à violência de gênero. Com certeza, porque essa mulher, mesmo com um botão de pânico ali, mesmo com o auxílio da polícia, por parte dessa segurança ostensiva, essa mulher fica com medo, né? Então ela vai viver temendo, indo para o trabalho, deixando a criança, por exemplo. Exato. E, delegado, eu queria saber da senhora se existe um perfil desses agressores. A senhora falou sobre essa questão dos irmãos aí, né? E parece que então, é uma coisa que está enraizada culturalmente. Esses homens, eles cometem os crimes por acharem que não vão realmente ser punidos por isso. Eles acreditam que eles podem fazer isso. Vocês que trabalham no dia a dia com esses criminosos, o que a senhora acredita? Muitos terminam normalizando a violência. É até interessante, quando a gente faz o interrogatório dos presos, a maioria acha que tem razão e coloca normal, sempre, né, a responsabilidade na vítima. Mas é interessante essa questão do perfil. Nós temos uma parceria muito importante da Polícia Civil com a Universidade Federal de Alagoas. Vocês até noticiaram que é o Observatório Alagoas de Igualdade de Gênero. E nesse observatório, um dos indicadores que a gente se atenta é exatamente o perfil do agressor. E aqui em Alagoas, o perfil principal hoje, a faixa etária, vejam que fica entre 17 e 25 anos. Então, são pessoas muito novas que estão cometendo a violência contra a mulher. A gente acha, né, normalmente, que as novas gerações estão mais conscientes sobre direitos fundamentais. Será que estão? Não estão. Então, são adolescentes que continuam achando que a colega de sala pertence a ele, que a menina não pode usar uma minissaia porque tem que se dar o respeito. Então, essa é a compreensão que a gente precisa levar para a sociedade de uma vez por todas, que mulheres e homens têm direitos iguais. Então, são os jovens que estão reproduzindo, infelizmente, a violência contra a mulher. É isso que eu ia perguntar, né? Porque, às vezes, é um exemplo de dentro de casa, infelizmente, né? Passa a ser uma coisa natural. Esse é um grande problema. Exatamente. Teve até uma pesquisa recente que foi feita na Inglaterra e que foi reproduzida aqui no Brasil, que pela primeira vez o machismo hoje ele predomina entre os jovens. Então isso é um problema, a gente também precisa levar isso para a educação, para conversar com os nossos filhos e filhas, para os meninos respeitarem as meninas. Só assim a gente vai conseguir uma sociedade mais justa. E, delegada, quando acontecem, por exemplo, essas operações, muitos desses crimes foram cometidos há algum tempo. Aquele homem, ele é pego ali de surpresa, nem sabe por que ele está sendo preso. Quando ele é informado que ele está sendo preso por violência doméstica, por agressão contra a mulher, qual é a reação deles? Porque eles acreditam que não estão cometendo crimes, né, muitas vezes. Alguns é até interessante e ficam dizendo, questionam especialmente a prisão e questionam a contribuição da vítima. Dizem, mas ela que deu causa àquilo, ela estava contra a pessoa, enfim. Então, eles tentam, de alguma forma, justificar aquela conduta criminosa, inclusive jogando a responsabilidade na vítima. Houve um caso, que é só um exemplo, que eu sempre gosto de citar isso, quando a gente foi fazer a escuta dele, a moça estava toda espancada, dos pés à cabeça, com diversas escoriações, e quando eu fui ouvi-lo, eu perguntei o porquê dele ter feito aquilo, ele disse porque ela não sabia fritar o ovo da forma como ele queria, vejam. Então, na percepção daquela pessoa, ele acha que a mulher tem a obrigação de fritar, de fazer a comida dele da forma que ele quer. E ele justificava dizendo, não, realmente, ela mereceu porque eu gosto do ovo de determinada forma e ela deixou passar o ponto. Então, são, assim, desculpas absurdas e que, infelizmente, ainda estão, né, enraizadas na nossa sociedade. A mulher ali está como escrava e ele como dono, né? Exatamente, como se ele não tivesse mãos para ele próprio fazer a comida dele, não é verdade? Esse é um problema. Delegada, muito obrigado, viu? Falar desse assunto tão importante que a gente não pode deixar de falar. É importante, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente conscientizar. E esses dados que a senhora trouxe, né, Sofia? Esses dados de pessoas jovens
cometendo esse tipo de crime é que chama atenção e nos deixa triste, né? Que é necessário trabalhar com essa nova geração. Exatamente, precisa toda a sociedade participar ativamente dessa luta. Eu agradeço mais uma vez estar aqui e parabenizo por vocês sempre trazerem, né, esse assunto que é tão importante nesse enfrentamento à violência de gênero. Obrigada. Obrigada, delegada.